Saudações, estudantes de todas as partes do Brasil! Esta é a fase 9 do Ensino Fundamental de Ciências Naturais, que está começando cheia de energia. Seus estudos vão estar iluminados, porque nós vamos tratar da luz do sol, das cores, do calor e da eletricidade. Você vai ver que os seres vivos não percebem a luz da mesma forma. Vamos analisar outros tipos de percepção, a audição, o olfato e a degustação. E tem muito mais coisas interessantes. Vamos diferenciar as fontes de energia renováveis e não renováveis. Vamos falar de hidrelétricas, de petróleo, de energia nuclear. E agora que você já percebeu com todos os seus sentidos que a fase 9 está eletrizante, tome fôlego. E assim que estiver pronto, vamos iniciar essa jornada. Olá, aluno! Seja bem-vindo! Garanto que você já parou alguma vez para admirar as estrelas. Conseguimos ver o brilho mesmo daquelas que morreram há milhões de anos. Isso ocorre porque elas são corpos celestes muito quentes e que emitem energia luminosa. Um corpo celeste muito quente e com muita luz nos lembra um grande conhecido nosso, o Sol, que também é uma estrela. É por causa dele que chamamos de Sistema Solar o conjunto de planetas, satélites e corpos menores que formam a nossa galáxia. O Sol era adorado por muitos povos da antiguidade como um deus que simbolizava a luz, a bondade, a beleza e a sabedoria. Era dessa maneira, com um sentido religioso, que os nossos ancestrais expressavam a importância do Sol na vida deles. Hoje, com um saber científico sistematizado, podemos compreender os processos pelos quais o Sol influencia a vida de todos os seres vivos, mesmo estando a milhões de quilômetros de distância. Assim como os povos antigos, nós também temos muitas perguntas que ainda não têm respostas, mas que nos impulsionam em busca do conhecimento. A importância do Sol vai além da luminosidade e conforto térmico que ele nos proporciona. Todas as fontes de energia que utilizamos têm o Sol como fonte primária. Sabemos que a energia do Sol tem um papel fundamental na manutenção da vida no nosso planeta e que o aquecimento que ela provoca tem influências no clima. É muito importante entender que o efeito estufa é um efeito natural. O problema é o efeito estufa artificial, que é causado pela emissão de poluentes. O Sol é uma esfera e tem volume 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Ele é constituído por 4 regiões mais ou menos distintas: fotosfera, camada inversora, cromosfera e coroa solar. A fotosfera representa o disco visível do Sol. Podemos distinguir na fotosfera as manchas solares, que são formações irregulares e que duram alguns dias ou semanas. O Sol fica a pelo menos 150 milhões de quilômetros de distância, mas a luz solar demora apenas 8 minutos e 18 segundos para chegar até aqui. Para nos aquecer a essa distância, a estrela é um caldeirão. A temperatura da superfície passa dos 5.000 graus Celsius. Nos dias iluminados e de temperatura agradável, nos sentimos energizados e nem paramos para pensar que a 150 milhões de quilômetros de distância está a fonte dessa energia, responsável pela vida aqui na Terra. A utilização da energia solar em substituição à energia elétrica tem muitas vantagens. É energia limpa, que não causa impacto ambiental, ao contrário de uma usina hidrelétrica. Observe se a empresa onde você trabalha usa tecnologias de absorção da radiação solar para aquecimento da água ou outras aplicações. Os sistemas de aproveitamento térmico do Sol têm vantagens econômicas e financeiras e deve ser estimulado. A radiação solar traz benefícios ao planeta como um todo. O Sol é a estrela central da Via Láctea, a nossa galáxia. Pesquise sobre ele e aproveite mais ainda os dias de sol. Até a próxima!
Olá, seja bem-vindo! Que tal clarear um pouco as ideias? Você já parou para pensar o que é a luz que ilumina os nossos dias? Pode ter certeza de uma coisa, a existência da vida na Terra depende da luz. Os ciclos de vida e reprodução das plantas são regidos pelas condições de luminosidade e cor do ambiente. As plantas produzem alimento pela fotossíntese, que usa a luz como fonte de energia. Nos animais, a luminosidade também influencia em grande parte dos processos biológicos. A reprodução tende a ocorrer em períodos de maior radiação solar. Já para a hibernação, o animal aguarda a época de menor luminosidade e menor temperatura, quando o metabolismo dele diminui. As células, quando são expostas à luz, passam por transformações físicas, químicas e biológicas e geram respostas nos tecidos, órgãos e sistemas. Por isso a luz é tão importante para a manutenção da vida. E você, gosta de levantar cedo, é mais do dia ou prefere a noite? Quem nunca se encantou com um arco-íris no céu? Bonito, não é? Esse fenômeno óptico é uma prova natural de que a luz branca é composta de várias outras cores. Quando a luz do sol sofre refração pelas gotas de água contidas no ar, pode-se perceber as cores vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta. Foi do cientista inglês Isaac Newton a primeira demonstração da composição da luz branca. Com um prisma de vidro, ele decompôs a luz em 7 cores visíveis ao olho humano. Com um outro prisma, o cientista recombinou o feixe em luz branca. Com isso, afirmou que as cores dos corpos existem pelo simples fato de que refletem a luz com intensidades diferentes. Os estudos de Newton sofreram oposição dos cientistas da época e só foram publicados anos depois. Entre muitos trabalhos científicos relevantes, Newton formulou a teoria da gravitação universal. Isso foi no século XVII. Você sabia que na infância o cientista genial não foi o primeiro aluno da classe? Mas ele era curioso e adorava montar e desmontar objetos. Dúvidas e perguntas fazem parte do aprendizado. A luz e as cores são elementos naturais de grande importância para os ciclos vitais de todos os seres vivos. Plantas e animais dependem das condições de luminosidade para reproduzir e se desenvolver. Está cientificamente comprovado que a nossa bioquímica corporal reage aos estímulos luminosos. Células, tecidos, órgãos e sistemas respondem às condições do ambiente. É por isso que, quando é dia, nosso corpo entende que é hora de realizar atividades e que, quando é noite, chegou o momento de dormir. Em dias ensolarados, nos sentimos energizados e, se ocorrem muitos dias de chuva, nos sentimos abatidos. As cores são a nossa percepção da luz refletida nos corpos. E por isso, elas também nos proporcionam sensações variadas. De acordo com a cor, um ambiente ou um objeto são capazes de despertar em nós impressões mais ou menos agradáveis. As cores também têm significados simbólicos em cada cultura. Na civilização ocidental, o branco simboliza a pureza. Mas entre os nipônicos, o branco significa luto. Para você, a luz influencia no humor? Até a próxima! Olá, pessoal! Amanhece. O sol entra pela janela. O despertador toca. É hora de acordar. Logo, um cheirinho gostoso de café entra pelo seu nariz. Nesse momento, os receptores sensoriais são acionados. Eles enviam estímulos ao cérebro através dos neurônios, que em resposta acionam as glândulas salivares. Assim, a salivação prepara o paladar para degustar o café. A audição serve para ouvir o despertador, a visão para enxergar o dia raiar, o olfato para sentir o cheirinho do café, o paladar para saborear o café e o tato permite perceber a sensação de calor ou frio. Os sentidos funcionam em conjunto, principalmente o olfato e o paladar. O olfato detecta os cheiros e percebe a poluição do ar.
aquele odor de dióxido de carbono liberado pelos carros, por exemplo. Através dos sentidos, o ser humano percebe o ambiente e reage a ele de formas diferentes. Ao ingerir café ou qualquer outro líquido, os quimiorreceptores indicam ou não a necessidade de adicionar mais açúcar, ou se a bebida está fria ou quente demais. Isso se deve aos sensores do paladar, que estão agrupados em pequenas saliências na língua, distribuídos em áreas específicas. São as chamadas papilas gustativas. Elas realizam a função de percepção dos sabores dos alimentos, doce, salgado, amargo ou azedo. Em cada lugar da língua, as papilas sentem um tipo de sabor. Na ponta, o sabor doce e salgado. Nas laterais, o azedo. No centro, o doce. E na parte de trás, o amargo. As sensações olfativas funcionam ao lado das sensações gustativas. Elas auxiliam no controle do apetite e da quantidade de alimento ingerida. São dois sentidos agindo em conjunto. Por isso, às vezes, você sente o cheiro de uma fruta e tem vontade de saboreá-la imediatamente. Através do olfato e do paladar, é possível distinguir quando um alimento está em condições de ser consumido ou não. Muitas vezes, só pelo cheiro, você sabe se um produto está estragado. Isso acontece porque o olfato não necessita do contato direto para ser percebido. Já para despertar o paladar, os alimentos precisam entrar em contato com as papilas gustativas, que enviam sensações ao cérebro. Na superfície da língua estão localizados os 4 sabores primários: amargo, azedo ou ácido, salgado e doce. Faça uma experiência. Prepare 4 soluções. No azedo, use suco de limão. No doce, água com açúcar. No amargo, chá de boldo. E no salgado, bastante sal. Coloque 1 colher de cada solução na boca e deixe escorrer por toda a língua. Faça isso com todas as soluções, mas uma de cada vez. E lave a boca com água, para que o sabor de uma não interfira na outra. Aí depois diga, em qual porção da língua a percepção de cada sabor é mais forte? Bom teste e até a próxima! Olá! Você já reparou que todos nós dependemos da luz para enxergar? Mas a percepção da luz é diferente entre os seres vivos. Existem animais que vivem nas profundezas oceânicas e que conseguem ver a presa ou o predador até mesmo no escuro. Outros bichos têm uma visão totalmente nublada. Na natureza, há processos de evolução para a percepção da imagem ou da luz. Alguns animais têm células sensíveis à luz espalhadas por todo o corpo, como as minhocas. E outros têm estruturas específicas, como as planárias, vermes de água doce que têm manchas ocelares no dorso do corpo. Mas os seres mais evoluídos biologicamente são os humanos, que são dotados de estruturas internas para ver as cores. Ainda assim, a nossa capacidade de enxergar o espectro de radiação eletromagnética é muito limitada. O olho humano é formado por várias estruturas. A primeira delas é a esclerótica, que é a parte branca do olho. Atrás está a córnea, muito fina, transparente e delicada. A coroide contém o pigmento que dá a cor ao olho. No centro está a pupila, cujo diâmetro varia de acordo com a luminosidade do ambiente. E temos a retina, que é onde a imagem se projeta, gerando a imagem que vemos. Vamos conhecer a estrutura do olho humano e como ele enxerga? Vamos lá então! A córnea e o cristalino dos olhos são as estruturas responsáveis pela focalização do objeto na retina. É a região do fundo do olho, onde a imagem é projetada. Algumas deficiências de visão interferem no processo, como a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, mas podem ser corrigidas com lentes específicas. Na miopia, o olho tem uma abertura muito grande, e por esse motivo a imagem se projeta antes da retina. A hipermetropia é ao contrário da miopia. O olho tem abertura reduzida
e forma imagens na parte posterior da retina. No astigmatismo, a córnea tem uma curvatura irregular, de modo que a imagem se distorce, formando imagens duplas ou superpostas. Em geral, acima dos 70 anos, o cristalino não consegue mais focar as imagens, nem de perto e nem de longe. Isso ocorre por causa da prebiopia, processo em que o cristalino vai ficando maior, mais grosso e menos elástico. As proteínas perdem as propriedades naturais por desnaturação ou deformação. Agora que você já sabe mais sobre o olho humano, cuide bem da sua visão. Os animais são dotados de estruturas variáveis para perceber a luz. O ser humano tem um equipamento muito complexo, o olho. Mas muitas pessoas sofrem interferências no processo de formação da imagem e enxergam de modo distorcido, como ocorre na miopia, na hipermetropia e no astigmatismo. Para melhorar a qualidade da visão, é importante consultar um oftalmologista periodicamente. Quando se sente os olhos secos, pode ser porque a produção de lágrimas é insuficiente. Isso pode ocorrer devido à umidade atmosférica, por deficiências orgânicas na lubrificação dos olhos, ou ainda pelo uso de medicamentos com efeitos colaterais. Existem outras complicações oculares, como o deslocamento da retina e o ataque de fungos, bactérias e micro-organismos patogênicos. O importante é procurar um médico e não tentar soluções caseiras. Se os olhos são as janelas da alma, é bom mantê-las limpas, transparentes e bonitas, não é mesmo? Até a próxima! Olá, amigos! A energia está em toda parte. Ela ilumina cidades, movimenta carros, ônibus, trens. Precisamos dela para cozinhar, para ter água quente no chuveiro. E é também a energia que faz as fábricas funcionarem. Quando estamos estudando, lendo um livro, gastamos energia. Nesse exato momento, eu estou gastando energia para falar e você para me ouvir. Mas de onde vem essa energia? Ela pode vir de várias fontes, como o carvão, o petróleo, a água e o sol. Mas a energia solar interfere diretamente na manutenção de todos os tipos de vida em nosso planeta, desde os micro-organismos até os grandes mamíferos. A quantidade de energia emitida interfere na temperatura, na quantidade de luz recebida e em muitos fatores provenientes da energia do calor solar, dos ecossistemas e das relações com produtores, consumidores e decompositores. Por isso, é importante conhecer as etapas da fotossíntese, o ciclo das águas, a destilação fracionada do petróleo e os cuidados com a temperatura do corpo. Cada ciclo, cada etapa, cada ação da energia sobre o nosso planeta é responsável pela nossa sobrevivência. Você já imaginou como seria a nossa vida sem a energia proveniente do solo? Diariamente, nós caminhamos, corremos, realizamos diversas atividades que consomem energia. Mas de onde ela vem? Você deve estar pensando nos alimentos. Mas para que a gente possa obter os alimentos, é preciso que ocorra a fotossíntese. E quem fornece energia para que isso ocorra é a luz solar. E assim, a energia liberada pela fotossíntese alimenta, direta ou indiretamente, todos os seres vivos. A clorofila é responsável por captar a energia luminosa do Sol e transformá-la em energia química. A planta absorve gás carbônico e água. E com a presença da luz, as moléculas de gás e água reagem entre si, produzindo a glicose e o oxigênio. A glicose é convertida em energia, utilizada pela planta para crescer e ser consumida pelos demais seres vivos. Deste modo, se o boi come a grama e nós comemos o boi, consumimos a energia proveniente da glicose. Assim sendo, todos nós dependemos da realização da fotossíntese para a nossa sobrevivência. E por isso existem as campanhas de conscientização sobre as queimadas e destruição das florestas, porque sem árvores não há fotossíntese. Logo, não há vida. Desde a época dos dinossauros,
Os animais e plantas mortos em nosso planeta se depositam no subsolo, resultando nos combustíveis fósseis, que podem ser encontrados sob 3 formas: carvão, petróleo e gás natural. E cada um deles produz diversos tipos de energia. O carvão transforma-se em energia elétrica, o petróleo pode gerar o querosene, o diesel, a gasolina, e o gás natural gera energia para podermos cozinhar. Existem fontes de energia renováveis e não renováveis. A energia solar, por exemplo, é renovável, mas os combustíveis fósseis não podem ser repostos. Por isso, qualquer tipo de energia deve ser economizada. E simples atitudes, como apagar a luz, diminuir o tempo do banho, desligar a televisão, podem ajudar. E não para por aí. Podemos ainda reciclar papéis, vidros e plásticos, porque são produtos que gastam muita energia na fabricação. Deste modo, economizamos a energia e diminuímos a poluição. Em uma época em que as pessoas mudam os próprios hábitos o tempo todo, em função da correria da vida, cada alimento, cada objeto surge com o intuito de tornar a vida mais ágil, mas desconsidera o gasto de energia. Por isso, vale pensar se no fim realmente vale a pena este custo-benefício. Até a próxima! Olá! Você conhece alternativas para ter uma melhor qualidade de vida? Uma boa dica é estar mais perto da natureza, fazer passeios ao ar livre, contemplar o horizonte, ir à praia, à montanha, respirar ar puro. Estar mais integrado com o ambiente nos faz mais ambientalmente responsáveis. Passamos a cuidar daquilo que conhecemos melhor. Nosso compromisso com a solidariedade não deve ser só com outro ser humano, mas com todos os seres vivos. A biodiversidade do planeta é uma das nossas maiores riquezas e nós somos parte dela. Isso não significa que a natureza é intocável, que não podemos utilizar os recursos naturais. Existem maneiras de proteger o ambiente, mesmo fazendo uso de todos os recursos. A responsabilidade e o bom senso são as chaves para isso. Ações individuais podem parecer insignificantes frente às necessidades mundiais, mas evitando qualquer tipo de desperdício, com reflexão e mudando hábitos, será bem mais fácil garantir a nossa sobrevivência em um planeta ecologicamente equilibrado. Pense nisso e colabore! Poucas coisas hoje são tão importantes para a sociedade quanto compreender as relações da natureza. A partir desse entendimento, é possível viver sem provocar desequilíbrios no ambiente. É uma questão de sobrevivência das gerações futuras. A ecologia estuda as interações existentes entre os organismos vivos e o ambiente físico. Plantas, animais e todos nós fazemos parte deste meio. E não vivemos isolados, estamos sempre interagindo. É por causa de todo o conhecimento das relações com a natureza que você consegue estudar hoje. Sem a energia, não teríamos esta interatividade. Todos os seres usam energia, seja a energia solar, seja a energia que vem de seres fotossintéticos. Dentro dos diversos biomas da Terra, existem elementos fundamentais para a adaptação das espécies. Sem estes elementos, talvez o ciclo de vida não se renovasse. A relação com a natureza, assim como as relações entre humanos, são complexas, mas com um pouquinho de esforço, conseguimos viver em harmonia. Falar em ecologia é falar de consciência sobre os nossos atos. Os seres humanos não estão acima do meio ambiente. Bem pelo contrário, nós somos os grandes causadores do desequilíbrio ecológico. Aposto que você já ouviu falar em reciclagem. Trata-se de um importante aliado na luta pela preservação das relações com o meio ambiente. Não se esqueça, ações individuais e coletivas são fundamentais para diminuir os efeitos negativos sobre o planeta Terra. As cidades crescem e, com isso, aumentam os riscos de degradação. A responsabilidade de cada um é cada vez mais importante. As sociedades estão em constante mudança, mas podem mudar para melhor ou para pior. Só depende dos nossos atos. Colabore e exija que a preservação do meio ambiente
não fique apenas no papel, no discurso ou na imaginação. Até a próxima! Olá, pessoal! O corpo está sempre trabalhando, por isso é preciso estar bem alimentado. Afinal, todas as atividades físicas ou mentais consomem energia. E a maior parte dessa energia vem dos alimentos que consumimos. Um cardápio nutritivo é essencial para o corpo e a mente. Com quantidades adequadas de carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. O processo de transformar o alimento em nutrientes para o organismo é chamado digestão e envolve diferentes órgãos: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Os dentes cortam e trituram o alimento, e com a ajuda da língua é possível mastigar e engolir a comida. Lembre-se do início do processo quando você morde um sanduíche, por exemplo. Boa aula! Ao deixar a boca, a comida vai para o esôfago. Lá, ela é exprimida pelos movimentos peristálticos até o estômago. Esses movimentos têm a função de auxiliar no transporte do alimento. Nesta etapa, o alimento é chamado de bolo alimentar. No estômago, a ação de enzimas e ácidos deixam o bolo alimentar mais macio. Ou seja, ocorre a quebra das moléculas. É o início da digestão química. O suco gástrico transforma o alimento em um material pastoso, de característica ácida, com proteínas e carboidratos parcialmente digeridos. O ácido também destrói micro-organismos e protege o intestino de infecções. A partir daí, o bolo alimentar sai do estômago e vai em direção ao duodeno. Lá ele muda novamente de nome, passa a ser chamado de quimo. É nesse ponto que o fígado e o pâncreas produzem enzimas que vão decompor o quimo e transformá-lo numa pasta mais líquida. A absorção completa dos nutrientes que ingerimos ocorre no intestino delgado. As vilosidades intestinais realizam a absorção dos nutrientes. Nesta etapa, as substâncias estão quebradas em pequenas moléculas que atravessam os vasos sanguíneos e são transportadas para todas as células do corpo. O estágio final da digestão acontece no intestino grosso. Nesta etapa, o quimo, de cor castanha e aspecto pastoso, é chamado de fezes e é eliminado junto com as fibras vegetais, que o organismo não é capaz de digerir. O processo de digestão é bastante lento, leva mais de 4 horas para ser realizado. Ufa, quanto trabalho o organismo realiza para retirar os nutrientes dos alimentos. E aí, entendeu o processo? Ele é quebrado em partes cada vez menores, enquanto percorre o sistema digestivo até cair na corrente sanguínea. Até a próxima! Olá! Em algum momento você já se deparou com as palavras cocaína, crack, êxtase ou maconha. Os meios de comunicação divulgam diariamente notícias sobre drogas. Este tema envolve histórias de lágrimas, dor, tristeza e violência. Famílias são destruídas pelas drogas, por pessoas que, para manter o vício, roubam ou traficam. Mães desesperadas chegam a acorrentar os filhos na cama para afastá-los dessa vida. Mas o problema não é apenas das drogas ilícitas, crack, cocaína, maconha. Existem as drogas permitidas por lei, chamadas também de drogas sociais, o álcool e o fumo. O consumo excessivo de bebida alcoólica causa demências e cirrose hepática, que pode ser fatal. Sabemos também que o cigarro causa doença coronária e câncer de pulmão. Elas são tão prejudiciais à saúde quanto qualquer outra droga. Algumas substâncias presentes nos medicamentos podem causar a chamada dependência psíquica, ou seja, elas agem no sistema nervoso central e produzem alterações de comportamento ou humor.
A dependência psíquica ocorre quando a pessoa não consegue aguentar a ausência daquela substância. A ação desse tipo de droga pode ser estimulante, depressiva ou perturbadora. Os efeitos desses medicamentos dependem da dosagem, do tempo ou da frequência de uso, da absorção e da eliminação da droga pelo organismo. Por exemplo, os antidepressivos elevam o humor e evitam a depressão, mas uma overdose pode causar alucinações e aumento da pressão sanguínea. Por isso, só o médico é capaz de indicar o melhor medicamento para o paciente, assim como a dosagem e o período de uso. Uma saída com os amigos depois do trabalho para relaxar. A pessoa bebe uma cervejinha, outra, e de repente já perdeu as contas de quanto bebeu. Esse é um mau sinal. O cérebro está dizendo que já devia ter parado alguns copos de cerveja atrás. O que acontece? Ao ingerir o álcool, a informação é transmitida até o cérebro, através dos neurotransmissores. No cérebro, essa informação é analisada, associada e processada. A resposta vem em segundos, junto com a sensação de euforia e relaxamento do início. O álcool é uma droga tolerada pelos neurônios, o que leva o indivíduo a beber mais para alcançar o efeito de euforia, relaxamento ou desinibição. Ele pode causar dependência física e o consumo demasiado pode levar ao coma alcoólico. Lembre-se, todas as drogas produzem alterações no grau de consciência e no estado emocional do usuário. A minha dica é: tente ver bem, rir bastante, amar. Assim você não vai precisar de drogas para se sentir bem. Até a próxima! Olá, turma cheia de energia! Hoje vamos falar de onde vem toda essa energia e eletricidade. É de Tales de Mileto a explicação sobre a atração dos corpos. Ele diz que ao esfregar algum corpo contra outro, eles podem produzir uma energia, atraindo corpos menores. No século XVII, Charles François Diffie descobre que os corpos podem atrair, mas também repelir outros corpos. Já Benjamin Franklin estuda a eletricidade e realiza várias experiências tentando compreender as tempestades, os raios e os trovões. Assim, o homem descobriu a energia, que pode ser dividida em dois tipos: as energias renováveis e as não renováveis. Entre as que se renovam estão a hidrelétrica, que utiliza a corrente de rios, a maremotriz, que usa a energia dos mares e dos oceanos. Também podemos citar a energia solar e a eólica, captada pelos ventos, entre outras. As energias não renováveis são o petróleo, o carvão vegetal e a energia nuclear. Existe também a permacultura, que é a união entre a agricultura permanente e a vida mais natural possível, utilizando a energia dos recursos naturais sem destruí-los. As fontes de energia mais utilizadas atualmente são o petróleo, o carvão mineral e a energia nuclear. Mas todas essas são esgotáveis. Entre as fontes de energia renovável está a água do mar, a energia azul, mas essa tecnologia é ainda muito cara, assim como a energia das ondas, gerada pela oscilação das marés. Ambas precisam de equipamentos especiais. A energia solar também é ainda um pouco cara, mas existem meios alternativos e a utilização é viável em todo o Brasil, combinada com outra fonte para o período noturno. A energia eólica necessita de ventos constantes. Já existem parques eólicos no país que produzem energia através de gigantescos cataventos. As hidrelétricas produzem energia a partir das águas de rios e lagos. Entre as fontes de energia renovável, essa é a mais utilizada no país. O biocombustível extraído de óleos vegetais é uma alternativa promissora para reduzir o uso do petróleo. O Brasil é pioneiro na tecnologia de produção do biocombustível. Existe ainda a permacultura, que é a utilização do ambiente natural da melhor maneira possível, sem interferir no ciclo natural. A energia é um bem estratégico. Sem ela, não há desenvolvimento.
São várias as alternativas de fontes energéticas renováveis. A tecnologia do biodigestor é uma delas. É muito viável para comunidades pequenas, onde há sobra de matéria orgânica, como esterco de animais, pois trata-se da produção de gás a partir da decomposição da matéria orgânica. Os subprodutos podem ainda ser aproveitados como adubo natural na agricultura. O gás pode ser encanado e utilizado para o aquecimento das instalações da propriedade. É uma alternativa de baixo custo que ainda pode ser transformada em eletricidade através de reatores elétricos acoplados a motores de explosão, como os de automóveis. É uma alternativa que contribui para a conservação da natureza, porque a poluição gerada pela queima do biogás é muito inferior à de outras fontes, como o petróleo. E na sua região, qual a fonte energética utilizada? Você pode pesquisar e fazer uma análise sobre as alternativas mais viáveis. E lembre-se, consuma menos energia. O ambiente natural agradece a sua contribuição. Até a próxima! É de manhã cedo. O despertador toca. Você toma um banho quente, prepara um bom café. Vai para o trabalho, liga as luzes, o computador ou a máquina em que trabalha e percebe que para tudo isso acontecer é preciso energia. A evolução da humanidade está diretamente ligada à evolução das fontes de energia. Na pré-história, o ser humano fazia o próprio fogo. Mas com o surgimento das novas sociedades, o consumo de energia aumentou. Após o nascimento da Revolução Industrial, o ser humano passou, então, a usar a lenha, o carvão mineral e a eletricidade como fontes de energia, tornando assim possível o início da fabricação e do consumo em escala industrial. Mais tarde, o ser humano começou a usar o petróleo na geração de energia, tornando-se dependente dele. Mas como o petróleo não é um recurso natural renovável e o crescimento populacional é progressivo, se não houver um equilíbrio, pode ser o fim desta fonte de energia. É bem provável que em um futuro próximo outras energias surjam, mais potentes e econômicas. Alguns especialistas acreditam que a energia nuclear venha a ser a energia do futuro. Já imaginou uma arma tão poderosa que pudesse destruir uma cidade em segundos? Pois ela existe. Após muitos estudos sobre fissão nuclear, a partir de reações originadas com urânio e plutônio, a bomba atômica foi produzida. E isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando houve a necessidade de desenvolverem novas armas de combate. O poder da bomba atômica é capaz de destruir os átomos da matéria e dos seres vivos. Isso porque, durante a explosão, ocorre a liberação de energia e de radiações ionizantes. Em agosto de 1945, foi lançada a primeira bomba, em Hiroshima, e 3 dias depois, a segunda, em Nagasaki. As duas cidades foram destruídas. A temperatura no núcleo da explosão chegou a milhões de graus Celsius. As consequências das bombas podem durar muitos anos, pois o efeito fisiológico da radiação atinge o DNA da célula, podendo provocar alterações gênicas até mesmo em gerações futuras. Estudos foram iniciados em diferentes países com o objetivo de aplicar esta energia para fins pacíficos, como na geração de energia elétrica, evitando assim consequências danosas à vida no planeta. As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear controlada para a geração de eletricidade. Normalmente, a fonte de energia deve-se à quebra do núcleo de urânio 235 durante a reação nuclear. O Brasil tem apostado na energia nuclear como fonte de geração de energia. Atualmente, temos a usina nuclear de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que opera através de 2 reatores nucleares, Angra 1 e Angra 2. Juntos, contribuem com uma produção de energia capaz de abastecer uma cidade de 2 milhões de habitantes. Mas estes números são discretos, considerando que outros países, como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Rússia, Suécia, Coreia do Sul, China, são responsáveis pela geração de 15% da energia elétrica do mundo, através dos reatores nucleares. A energia nuclear é hoje a terceira fonte de geração de energia do mundo, atrás do carvão e do gás natural.
E mesmo com a preocupação voltada ao lixo nuclear, especialistas apostam que a energia nuclear é o futuro na geração de energia elétrica. A Agência de Energia Nuclear estima que em 2050, 1.400 reatores nucleares vão estar em operação no planeta. Até a próxima! Olá! Você sabia que o som não se propaga em um ambiente sem ar? Pois então esqueça todos aqueles filmes cheios de explosões no espaço. Um estrondo desses fora da Terra seria bem mais silencioso. Mas como seria a vida sem as ondas sonoras? E não estamos falando só em emissão de palavras, em todos os tipos de som. Eles nos despertam sentimentos e marcam nossas vidas. Nos acompanham diariamente numa conversa, em um alerta de perigo ou em uma música. Para os animais, o som é uma questão de sobrevivência. Alguns deles ouvem sons que o ouvido humano não alcança. Outros utilizam sons para se comunicar. A ciência já questiona se os sons podem mesmo mudar o ritmo de crescimento das plantas. Para nós, os sons cumprem um importante papel, já que mexem com aspectos físicos, psicológicos e emocionais. E é através do som que nos conectamos ao mundo. Ouça com atenção. O mundo fala com você. A relação entre o ser humano e a música é muito antiga. E a influência que ela exerce sobre o homem é inegável. Os filmes não seriam tão diferentes caso não contassem com o apoio das trilhas sonoras. Hoje em dia, a música está presente em quase todos os lugares. É ou não empolgante cumprir nossos afazeres com um som agradável de fundo? Há, inclusive, quem faça do dia a dia uma letra de música. Os sons provocam reações tão sensíveis no ser humano que já são utilizados na medicina. A musicoterapia utiliza a música para tratar problemas físicos e psicológicos. Os sons fazem o cérebro reagir, o que proporciona equilíbrio entre pensamento e sentimento. Os sons combinados em harmonias e melodias viram arte. E como todos sabemos, quem canta, seus males espanta. As ondas sonoras são do tipo longitudinal, ou seja, elas vibram no sentido paralelo ao do deslocamento. Mas elas também são mecânicas, porque precisam de um meio material para se propagar. Os sons se distribuem em todas as direções e podem ser classificados como refletidos, refratados ou absorvidos. A frequência dos sons é medida em Hz. O ouvido humano pode ouvir frequências entre 20 e 20 mil Hz. Acima da frequência máxima, são chamados de ultrassons, e abaixo do mínimo, os sons são chamados de infrassons. Alguns animais se guiam pelos infrassons. Os golfinhos e os morcegos se utilizam da ecolocalização. Com esse método, eles reconhecem distâncias e o local dos alimentos. Hoje, essas técnicas são utilizadas na medicina e na extração de minerais. E você, prefere relaxar ao som de passarinhos ou de uma cachoeira? E para estudar, gosta de silêncio ou música ambiente? Fique confortável para seguir nos estudos. E até a próxima! Olá! Quando você pensa em ondas, logo lembra do mar, não é mesmo? Só que o fato de ouvir uma canção, falar ao celular ou assistir televisão só ocorre pela existência de ondas. As ondas podem se propagar em diferentes meios: na água, em uma corda, no ar e também no espaço sideral. Elas podem ser curtas ou longas. Com relação ao tamanho, as ondas podem ser visíveis, como aquelas que se propagam em uma mola, ou invisíveis, como as ondas sonoras. O aparelho de raio-x produz imagens através das ondas, e as ondas emitidas pelo Sol provocam a variação de temperatura e quantidade de luz, que condiciona o ciclo de vida de plantas e animais. Enfim, você nem percebe, mas as ondas são importantes para todos os seres vivos do planeta.
terremoto ou abalo sísmico é um movimento brusco e repentino do terreno. Ele resulta da falha ou ruptura de uma rocha. As ondas de choque provenientes dos deslocamentos das placas tectônicas se propagam em todas as direções e abalam as estruturas das construções. Esse movimento de deslocamento libera uma grande quantidade de energia que gera ondas mecânicas. São elas que causam os estragos que costumamos ver nos terremotos, porque as falhas raramente alcançam a superfície. A magnitude do terremoto está relacionada com a energia sísmica liberada e também com a amplitude das ondas registradas pelos sismógrafos. A intensidade sísmica descreve os efeitos produzidos pelos terremotos. Essa classificação é feita a partir da observação dos danos ocasionados às construções e ao ambiente. Os trovões são fenômenos sonoros gerados pelo movimento de cargas elétricas na atmosfera. Durante a formação de uma tempestade, as nuvens mais baixas têm carga elétrica negativa e as nuvens mais altas têm carga positiva. Isso cria um campo elétrico entre elas. O aquecimento brusco e a rápida expansão do ar produz uma forte pressão, que se manifesta através de som. O trovão é uma onda sonora e possui uma frequência que depende do meio no qual ele se propaga, ou seja, pelo ar ou pelo solo. O som do trovão vem sempre depois do relâmpago, que é a parte luminosa. Isso acontece porque a velocidade da luz é bem maior que a do som. Então você já sabe, em dia de temporal, evite ir para a beira da praia ou jogar futebol. O raio atinge sempre o ponto mais alto de uma área, e nesses locais você vai estar mais vulnerável. Até a próxima! Parabéns, estudante! Você chegou ao fim do estudo de Ciências Naturais do Ensino Fundamental. Você já parou para pensar em todos os assuntos interessantes que você aprendeu nesta fase e ao longo de toda a disciplina? A fase 9 deu a você as informações sobre a influência da luz e do som na vida dos seres vivos e como eles percebem o ambiente e as substâncias através dos sentidos. Agora você já sabe também como funciona a eletricidade e quais são as fontes de energia que movem as atividades humanas no mundo. Você se esforçou bastante e conseguiu alcançar seu objetivo. Superou um grande desafio. Nós que preparamos as aulas, pensamos em você todo o tempo e por isso também ficamos contentes. Comemore, sonhe, vá em busca de novos horizontes. Até a próxima!